Sejam todos bem-vindos ao canal do Sem Perfil. Antes do assunto do vídeo, eu queria lembrar que aqui o meu conteúdo é para quem tem mais de 14 anos de idade mental. Então, se você for esquerdistinha e não conseguir entender ironia, piadas, é melhor não acompanhar ou melhor não comentar. Senão você paga mico, que nem o Jean, que deve achar que isso aqui é a carta pela democracia, né, Jean? Pois é, e ficar pagando mico nos comentários é chato, né, Jean? Bom, o pessoal me perguntou o que eu acho, né, da tal cobrança do Ministério Público Eleitoral das certidões negativas e que isso poderia inviabilizar a candidatura do Luizinho Nove Dedos. Me perguntaram, mas olha, pessoal que é eleitor do Luizinho Nove Dedos não precisa ficar preocupado não, tá? A certidão eleitoral, se for uma exigência, o próprio Faquinho, ministro presidente do TSE, dá a certidão para o Lula, e outros ministros do TSE, se precisar, vão dar a certidão lá necessária. Podem ficar tranquilos. E ó, é capaz até eles darem uma certidão e dizer assim, ó, e essa certidão garante que o cara é fera, acredite nesse bilhete e já põe 10 milhões de votos aí pro meu candidato, porque afinal de contas, o Luizinho Nove Dedos é o candidato oficial do PSTF e do o PTSE, os dois partidos aí, infelizmente, que não deveriam fazer política, mas fazem. Então, podem ficar despreocupados. É mais fácil impugnarem lá a candidatura do presidente, porque ele leu uma matéria, uma manchete da revista Exame, né? Aliás, o presidente deveria, se tiver que apresentar a defesa, mostrar um vídeo do ministro Barroso, que ele fala assim, ó, vou tentar imitar aqui, que eu não tenho essa grande qualidade de imitador, mas ele falou assim, nós devemos censurar as mídias sociais, porque elas não têm a responsabilidade da grande imprensa, da imprensa tradicional. Eles não fazem checagem de fatos, a pré-checagem de fatos. Então devemos prestigiar o jornalismo profissional. Pois é, o presidente deveria falar, olha, eu prestigiei o jornalismo profissional e li a capa e li a manchete da revista Exame. E é curioso, né? Se o presidente tem que responder porque leu uma manchete da revista Exame, por que a revista Exame não está respondendo por nada se a manchete estava errada, né? Mas vivemos num país esquisito, né? Temos até um grupo de empresários bolsonaristas, é incrível, né? Ninguém chama a Luísa Trajano de empresária petista, mas se o cara não é petista, ele é um empresário bolsonarista. E estão correndo o risco de serem presos. O senador saltitante, aquele que tem voz parecida com a do Fefi Torox, ele pediu a prisão, né? E olha, eu não duvido nada que aconteça, porque o Brasil está esquisito. Agora, um dos empresários, o que fez a postagem mais criticada, ele já falou, ó, isso aí foi tirado totalmente de contexto, foi tirada a mensagem de contexto, né? E eu acredito, nós sabemos como funciona um grupo de amigos, de familiares, ou amigos de trabalho, ou amigos de maneira geral, onde muita conversa, se você pegar um print e retirar do contexto, vai dar uma impressão errada. Vou dar um exemplo. Tem um grupo que eu participo, eu não vou dizer o nome, não vou citar nomes aqui, mas o pessoal do grupo vai saber de imediato que eu estou falando do grupo. Que tem um dos colegas, dos amigos que pertencem ao grupo, que é homossexual assumido. Ele é assumido. É capaz de existirem outros homossexuais no grupo que não se assumem por questões particulares. Mas o pessoal é tão homofóbico que tem lá um homossexual assumido no grupo e tá tudo bem, né? Então, não são tão homofóbicos assim, né? Mas quando saem notícias, às vezes, por exemplo, quando a OMS se manifestou sobre o mecanismo de contágio da varíola dos macacos, teve gente que brincou lá no grupo, falou, ó, cuidado aí, fulano, tal. Fizeram brincadeiras como tem lá no perfil Joaquim Teixeira, né? Fica em casa, ou você dá depois. São brincadeiras, gente. Se você pegar uma mensagem ali daquele grupo, endereçada àquele amigo de todos que é homossexual, né? Você vai pegar e tirar de contexto, vai parecer, ó, tá vendo? Esse cara é homofóbico. Ah, pelo amor de Deus, né? Não tem nada a ver não. É uma mensagem tirada totalmente do contexto. Aliás, o senador Randolph Saltitante,
Ele deveria explicar, e eu queria saber, é por que ele tem o apelido de múmia na planilha de propinas da Odebrecht. Isso ele nunca explicou, né? Mas ele adora ficar saltitando por aí falando merda. Então nós vivemos num país tão esquisito que você pode ser preso por causa de conversas de WhatsApp. Bom, tivemos no Clube Pinheiros 2 caras encaminhados à autoridade policial e respondendo a processo porque falavam mal de um ministro do STF, né? Num boteco tomando cerveja, no bar lá do Clube Pinheiros. Acredito que é Pinheiros, salvo engano, né? Então, o que a gente pode esperar desse país que está aí beirando a loucura, né? Uma quarta pauta que eu estou vendo aqui no telefone auxiliar aqui, que me pediram para falar, é sobre as pesquisas. O Datafolha tá dando Lula vencedor no primeiro turno, né, Play 90? Já ganha no primeiro turno e depois ganha no segundo, né, Play 90? Meu Deus, hein, Play 90? Bom, o que eu penso disso? Eu não confio em nada que vem do Datafolha, porque no país hipotético, na Datafolha-lândia, o Haddad é o presidente, a Dilma é senadora por Minas Gerais, o Olímpio, finado senador de São Paulo, não foi eleito, e o Witzel não foi eleito governador pelo Rio de Janeiro, né? E o Capacho não é senador, porque a senadora é a Dilma. Então, gente, o Datafolha, uma semana antes das eleições do ano passado, fez todas essas previsões absurdas e errou por 30%, 40% em alguns casos, né? Uma vergonha. Então eu não confio muito. Aliás, eu não confio porque eu vejo o consórcio, esse consórcio especificamente, né, do Grupo Folha, é um partido de oposição e eles se comportam como partido de oposição o tempo todo. Se o presidente da República falar, ó, beba água, no dia seguinte vai ter um monte de matéria falando dos malefícios da água. Nós sabemos disso. Agora, se a Folha de São Paulo, se o UOL, se todas as empresas do grupo agem como partido de oposição, criticando qualquer coisa, eles estão criticando a deflação. Criticaram diminuição de impostos. Como é que eu vou acreditar que todas as empresas do grupo fazem uma oposição sistemática ao governo federal e apenas o Instituto de Pesquisa é sério? Não, eu não acredito na seriedade de um Instituto de Pesquisas ligado ao Grupo Folha. E, aliás, recentemente teve um ataque de uma empresa que era ligada, mas deixou de ser, mas a gente sabe que continua sendo ligada ao Grupo Folha. Fez uma matéria sobre a TV Jovem Pan, que foi magistralmente destruída pelo Boletim Coppola sobre o assunto. Assistam lá, digitem Boletim Coppola, vai aparecer esse comparativo que mostra que o Grupo Folha perdeu muito dinheiro na atual gestão e que por essa razão eles fazem talvez, né, uma oposição sistemática ao governo, querendo voltar às tetas antigas, né? Então eu não acredito. Mas cada um é livre para acreditar naquilo que desejar, né? Pois é. O grupo 6 Sigma, que é um grupo que tem um histórico de acertos muito melhor que o grupo Datafolha, é só você fazer uma pesquisa, publicou agora há 2 ou 3 dias uma pesquisa nacional onde coloca o presidente Jair Bolsonaro bem à frente do Luizinho Nove Dedos, né? E em todos os cenários, tanto no primeiro turno, numa simulação do segundo turno. Agora, você só acredita nas pesquisas que o seu candidato ganha? Não, na verdade, eu estou dizendo, eu não acredito em nada que venha do Datafolha, porque na Datafolha-lândia o presidente da República é o Haddad, né? Então não dá para acreditar, tá bom? Agora, 6 Sigma tá certo? Eu não sei. Infelizmente, essas pesquisas, neste momento atual, elas são apenas peças publicitárias, né? Porque não tem como você checar se elas são reais, não tem, né? E infelizmente nós sabemos que são meramente peças publicitárias devidamente encomendadas. Inclusive essa última pesquisa do Datafolha foi encomendada pelo Grupo Globo, outra empresa que faz oposição sistemática ao governo federal por causa do esvaziamento das tetas. Então, segundo diz o Requião, candidato pelo PT ao governo do Paraná, você compra carne no açougue, peixe na peixaria e pesquisa você compra, né, no Instituto de Pesquisas. Isso foi palavras do Requião e não minhas, tá bom? Então a minha opinião tá dada aí. Não se iludam com impugnação da chapa do Lula-Alckmin por causa de certidões criminais, porque se precisar, o próprio juiz
O próprio árbitro, totalmente arbitrário, vai dar a certidão necessária, vai passar por cima de tudo. Já passaram por cima das leis para libertar o safado, o ladrão que deveria estar na cadeia. O que uma certidão não vai ser o problema, tá bom? Até a próxima aí, pessoal.